trabalho com a leitura de uma mensagem do livro Vinha de Luz, cujo título é Dívida de Amor. E é um comentário de Emmanuel, com um excerto da carta de Paulo aos Romanos, mais propriamente no capítulo 13, versículo 7. E diz o seguinte: portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. E Emmanuel comenta: todos nós guardamos a dívida geral de amor uns para com os outros, mas esse amor e esse débito subdividem-se através de inúmeras manifestações. A cada ser, a cada coisa, paisagem, circunstância e situação, devemos algo de amor em expressão diferente. A criatura que desconhece semelhante impositivo não encontrou ainda a verdadeira noção de equilíbrio espiritual. Valiosas oportunidades iluminativas são relegadas pelas almas invigilantes à obscuridade e à perturbação. Que prodigioso Éden seria a terra se cada homem concedesse ao próximo o que lhe deve por justiça. O homem comum, todavia, gravitando em torno do próprio eu, em clima de egoísmo feroz, cerra os olhos à necessidade dos outros. Esquece-se de que respira no oxigênio do mundo, que se alimenta do mundo e dele recebe o material imprescindível ao aperfeiçoamento e à redenção. A qualquer exigência do campo externo, agasta-se e irrita-se, acreditando-se o credor de todos. Muitos sabem receber, raros sabem dar, porque esquivar-se alguém aos petitórios do fragmento de terra que nos acolhe o espírito, porque negar respeito ao que comanda ou atenção ao que necessita, resgata os títulos de amor que te prendem a todos os seres e coisas do caminho. Quanto maior a compreensão de um homem, mais alto é o débito dele para com a humanidade. Quanto mais sábio, mais rico para satisfazer aos impositivos de cooperação no progresso universal. Não te iludas. Deves sempre alguma coisa ao companheiro de luta, tanto quanto à estrada que pisas despreocupadamente. E quando resgatares as tuas obrigações, caminharás na terra, recebendo o amor e a recompensa de todos. Vamos então agora unir os nossos pensamentos em oração, procurando desde logo colocar no centro da nossa atenção, da nossa tela mental, a figura excelsa de Jesus, nosso mestre e amigo incomparável. Que as nossas almas se asserenem, independentemente das preocupações, das dores, das provas rudes que somos chamados a viver. Procuremos ter a mente aberta e receptiva, qual flor que na manhã, diante do sol que desponta, orienta-se para lhe receber a energia. E é essa a proposição. Deixar que a nossa mente se esvazie de preocupações neste momento, para que esse espaço possa ser preenchido pelas energias terapêuticas, sadias, de saúde e amor, que Deus, na sua infinita misericórdia, distribui permanentemente pelos seus filhos. Eis-nos, pois, diante desse momento crucial.
querido Jesus, querido Pai. Sentimos-nos infinitamente gratos pela reunião da manhã, pelo reencontro, pelo momento em que dirigimos os nossos melhores propósitos, os nossos melhores sentimentos, em oração singela, para que possas conceder a todos quantos sofrem as bênçãos da saúde e da paz, da confiança e da coragem para o enfrentamento das circunstâncias a que são chamados a viver. Lembramos, Senhor, aqueles que jornadeiam pelo mundo, no plano físico ou no plano espiritual, em circunstâncias difíceis, submetidos, quiçá, a violências, exploração, desrespeito e indiferença, relegados para as franjas da sociedade onde vivem esquecidos dos mais elementares direitos e princípios de proteção, de amparo, de acompanhamento. Mestre querido, a nossa oração, embora singela, revestimos-la dos melhores sentimentos para que ela possa ir ao encontro desses nossos irmãos necessitados. Mas também para aqueles que nos são próximos ou distantes, familiares e amigos, e que se encontram em dificuldades, e cujas imagens nos perpassam agora pela mente. Dirigimos-nos, Senhor, para a cabeceira de cada um, para que recebam a força da nossa presença, do nosso estímulo, das bênçãos da nossa oração. E por último, Senhor, também por nós te pedimos, para que nos envolvas com essas bênçãos perfumadas de amor e misericórdia, fortalecendo a nossa saúde, ânimo, recheando-nos com a energia vital que dinamiza a vida. Eis-nos, pois, Senhor, diante do quadro da vida, deslumbrados pelo Teu amor, pela beleza da Tua obra, da qual fazemos parte, Senhor. Para esta Assembleia reunida em vosso nome, cantamos glória a Deus e paz na terra aos homens de boa vontade. Permanece conosco, Senhor. Muito obrigado. Vamos iniciar o nosso trabalho com uma mensagem de Emmanuel, precisamente, que nos diz o seguinte: antes de analisar o pagamento da terra, habitue-se a valorizar as concessões do céu. A recomendação de Emmanuel reporta-se exatamente às circunstâncias, à importância que tem a vida na terra e a vida espiritual. E embora temporariamente na terra e naturalmente necessitados de aqui vivermos nas circunstâncias ou de acordo com as circunstâncias que a vida na terra nos convida, isso não pressupõe que invertamos a ordem das prioridades. Isto é, importa que não nos esqueçamos que somos espíritos eternos e a nossa relação com a vida deve dar atenção exatamente a esse investimento que é de natureza eterna e que nos permitirá a ascensão espiritual, isto é, o progresso a que estamos submetidos irremediavelmente. Portanto,
a nossa preocupação primordial é viver na Terra, mas com a mente nos planos mais elevados, nos planos espirituais. É a recomendação de Emmanuel. O nosso trabalho de hoje dá continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, da parte terceira, capítulo 2, que é composto por estes itens da lei da adoração, que depois se desdobra: objetivo da adoração, adoração exterior, vida contemplativa, a prece, de que hoje se reveste o nosso trabalho, é o tema central, politeísmo e sacrifícios. Para termos ideia, para recordar, melhor dizendo, as leis que regem a vida, que Kardec colocou aos espíritos superiores e que estes sancionaram como as, de facto, importantes e prioritárias para compreendermos a dinâmica da vida e como elas estão a reger a própria vida. E são 10, portanto, a lei divina natural, lei de adoração, do trabalho, reprodução, lei de conservação, de destruição, lei da sociedade, do progresso, lei da igualdade, lei da liberdade e, por último, a lei de justiça, de amor e caridade, que encerra todas as outras. Portanto, esta é a lei de justiça, de amor e caridade, é aquela que se revela mais importante porque contém todas as máximas divinas, aquela que Jesus recomendou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, nós vamos na questão 658, pergunta Kardec: agrada a Deus a prece? Ora, importa desde logo perceber o que é a prece ou a oração. É uma conversa que nós temos com o Criador. Para nós que acreditamos em Deus e temos confiança nos seus atributos, na sua natureza, na própria vida, na sua obra, nas suas leis, na dinâmica da vida, a oração é uma conversa íntima com Deus, em que nós dispomos e expomos aquilo que são as nossas preocupações, os nossos anseios, mas também as nossas alegrias, os nossos agradecimentos pelas dádivas da vida que recebemos ao longo da existência. Portanto, sem fórmulas, sem preceitos estabelecidos, mas que seja, tanto quanto possível, simples, humilde, espontânea e que se revista dos melhores sentimentos para que ela vá ao encontro das disposições divinas. Então, Kardec coloca essa questão aos espíritos. Agrada a Deus a prece? E os espíritos respondem: a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração. Portanto, com sentimento, com lealdade, com honestidade. Pois, para ele, a intenção é tudo. Assim, é-lhe preferível a prece do íntimo à prece lida, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Portanto, a beleza desta descrição é que a oração está ao alcance de todos e sem formalidades. E todas são importantes, desde que sejam ditas dissemos já, com humildade, com sinceridade. E não para atender aos nossos caprichos, que é aquilo que estamos, com o devido respeito, pelas heranças do passado, estamos normalmente habituados, que é a negociar com Deus. E sob um ponto de vista egoísta, que é, queremos tudo para nós, e em primeiro lugar, Ele que nos faça à vontade, e depois nós atenderemos então, cumpriremos com a nossa parte. Estamos sempre à espera que Deus cumpra o seu compromisso, para que nós possamos corresponder com as nossas promessas. Portanto,
Todas essas características de natureza egoísta e orgulhosa, naturalmente, não têm qualquer respaldo, não têm qualquer correspondência e atendimento pelas forças superiores da vida. Já que o que procuramos é atender às nossas necessidades imediatas e que não têm qualquer importância para o nosso crescimento espiritual. Como já dissemos anteriormente, nós estamos num processo evolutivo. Ele é contínuo. Estejamos deste lado ou estejamos do outro. E, portanto, compete-nos ter consciência desse papel na vida, do nosso dever e do empenho que devemos dispensar a esse mecanismo para o nosso crescimento. Como somos herdeiros de nós mesmos, o que acontece é que hoje estamos a abraçar provas e resultados e momentos de felicidade, de alegria, pelas circunstâncias que vivemos muitas das vezes, que são um reflexo do passado. Portanto, somos herdeiros das circunstâncias do passado. E no futuro, seremos herdeiros das circunstâncias do presente. Portanto, tudo aquilo que não for resolvido nas condições previstas pelas leis divinas, para que possamos sair da vida melhor do que quando aqui entramos, sob o ponto de vista moral, significa que, no futuro, as nossas circunstâncias adequar-se-ão de acordo com a lei de causa e efeito às necessidades evolutivas. Portanto, o que não for resolvido agora, irá ser resolvido no futuro. A verdade é que, à medida que as circunstâncias forem sendo adiadas, maiores dificuldades existirão, porque é necessário e é íncito à criatura, estabelece as próprias leis, e nós temos essa força divina em nós que nos impele para adiante e para o alto. Portanto, não podemos estacionar, mas não haverá regressão. Então, conscientes deste mecanismo, o que é que nós temos que fazer? Trabalhar pelo nosso aperfeiçoamento. E, dessa forma, preparar-nos para um futuro mais radioso, mais consentâneo com aquilo que é legítimo. Aquilo que é legítimo é um direito natural, que é de sermos felizes. Mas não há felicidade no reino dos céus com dívidas por saldar. Dívidas, sob o ponto de vista espiritual. Se alguém quiser colocar alguma questão relativamente ao tema, façam um favor. Agrada-lhe a prece, o Espírito ainda estende as suas considerações, agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Portanto, quando se diz aqui com fé, a fé transcende os dispositivos e as formalidades humanas. A fé entende-se aqui sob o ponto de vista espiritual, confiança irrestrita em Deus. Porque, em boa verdade, a fé deve traduzir aquilo que são os nossos propósitos, os nossos esforços na prática do bem, e ela estabelece, esse resultado estabelece o contacto, a proximidade com a dinâmica da vida, com as forças superiores da vida. E como tal, quanto maior for o empenho e a consciência na tarefa, mais próximo nós estaremos de Deus. E vamos ver aqui mais adiante um detalhe muito interessante a respeito do tema. Qual o caráter geral da prece? A pergunta. E os espíritos respondem: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. A três coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Portanto, é uma visão diametralmente oposta àquilo a que estamos habituados desde os tempos mais remotos, que é numa relação
mais humana do que propriamente espiritual. E a proposta é exatamente essa. Singeleza. Louvar, pedir e agradecer. Para que possamos fazer transportar pelas nossas palavras os melhores sentimentos e os melhores propósitos. Que elas possam traduzir a nossa verdadeira fé em Deus e aproximar-nos de facto de Deus. Qual o caráter geral da prece? Aqui já havíamos visto. A prece torna melhor o homem? A prece torna melhor o homem? Uma pergunta muito interessante. Sim, porque aquele que ora com fervor e confiança faz-se mais forte contra as tentações do mal e Deus envia-lhe os bons espíritos para assisti-lo. É um socorro que jamais se recusa, quando pedido com sinceridade. Ora bem, então a prece por si só é um meio de aperfeiçoamento? Faço a pergunta. Não. Não? Parece que ninguém sabe a tabuada. Nem a música. Nem a música. Nem a música. Parece dar-nos inspiração para melhorarmos, não é? Dá-nos força para... Depende com o E sentimento. discernimento. E? Discernimento. Discernimento. Mais. Eu sei, mas sou muito tímido, não é? Não quero falar. É um meio a partir, Vamos usar a razão. é um meio a partir do momento que traz bons sentimentos, gera no indivíduo os bons sentimentos e a partir desses bons sentimentos ele possa pôr em prática através de ações, melhores ações. Muito bem. Ouvimos a explicação? Já todos sabiam. Essa é a verdade. Mas é importante perceber esta dinâmica. Não é por muito rezar que seremos salvos. Ora, tem que haver uma correspondência. Tem que essa oração estar sustentada num propósito. E esse propósito é que deve dinamizar a nossa vida. Então, a prece é um complemento desse propósito. É isso que nos torna mais confiáveis aos olhos dos bons espíritos que se movimentam para nos dar apoio. Vamos ver adiante o que nos dizem os espíritos. E agora tem aqui uma linha A. Ela é um bocado forte, mas faz parte da lição, nós temos que pôr aqui. Não é? Como é que certas pessoas que oram muito são, não obstante, de mau caráter, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência, de indulgência e até, algumas vezes, viciosas? Ora bem, isto não é connosco. É com alguém que anda por aí perdido no mundo, em boa verdade, porque nós já estamos quase tocato lá com Deus. Portanto, mas Kardec colocou estas questões. E nos dias de hoje, ainda há quem encomenda as orações. Há quem encomenda as orações. E não estamos muito longe disso. Recordam-se que aqui na altura dos funerais, pagavam-se a determinadas pessoas que eram conhecidas como carpideiras para irem chorar a brilhantar o velório do defunto. Eram pagas para ir chorar e para ir rezar no funeral. Não se recordam? Que havia. Há ainda quem pague, faça promessas para ir a pé até Santiago ou ir a Fátima a pé, mas como não está para se incomodar, não quer sair do sofá, paga a outros para fazerem esses sacrifícios por eles. Está resolvido o problema. Quando chegar ao lado de lá, você nem sequer saiu do sofá para andar uns passos, para ir fazer uma oração. Eu não podia, mas paguei.
Eu paguei, as contas estão todas quites e, portanto, não fiquei a dever nada a ninguém e essa pessoa fez o trabalho por mim. Muito bem. Então, reparem que é disso que Kardec aqui está a falar. Da preguiça, da indolência, da indiferença, do orgulho diante da própria vida. Quer dizer, o que nós queríamos era interferir no programa, lá no software divino, e mudar as coisas a nosso gosto, para que Deus nos atendesse de acordo com as circunstâncias que mais nos convêm. Ora, a nossa relação com Deus, somos crianças, com o devido respeito. Porque a nossa visão da vida é uma visão afunilada, egoísta. E então, se Deus nos quer com Ele, então que faça por isso. E que atenda aos nossos caprichos, àquilo que nós queremos. Que a vida corra de acordo com os nossos interesses. E quando Ele não faz e não atende às nossas birras, eu deixo de acreditar em Deus. Eu já acreditei em Deus, mas agora já não acredito. Ora, a verdade é que Deus não nos abandonou. Deus está em nós e permanece em nós. É Ele que nos alimenta a vida. O que acontece é que a nossa visão, os nossos interesses, afastam-se dessa inteligência, dessa dinâmica que permanece em nós. E recordamos as palavras de Jesus: sois deuses. Ele a dizer aos apóstolos: sois deuses. Somos uma extensão do Criador. E Ele permanece em nós. Permanece em nós. E, portanto, não nos podemos efetivamente afastar. Porque Ele permanece para onde quer que nos desloquemos, para onde vamos, Ele está permanente connosco. Então, reparem qual é a ideia de pensarmos que nos afastamos de Deus, deixo de acreditar em Deus. É tudo uma questão mental. Tudo uma questão mental. E porquê? Porque somos ainda infantis na forma de olhar para a vida. Birrentos. E como tal, nós julgamos porque queremos mentalmente que nos afastamos de Deus, que lhe viramos as costas e vivemos felizes com isso. Mas as repercussões disso podem ser ou serão mais ou menos graves. Se não no presente, mas no futuro será com certeza. E porquê? Porque as leis da vida estão instituídas de acordo com aquilo que Deus estabeleceu, nós fazemos parte dessa dinâmica e, portanto, somos nós que temos que nos ajustar. O que acontece é que as repercussões depois na espiritualidade, após o desencarne, a criatura está confrontada com a sua própria natureza, com o seu mau caráter, com a sua indiferença, com as ideias estultas de que me afastei de Deus, deixei de acreditar em Deus. Então o que é que vai acontecer? O espírito tem que fazer o percurso inverso. Qual é esse percurso inverso? É fazer a avaliação e, na intimidade da alma, propor-se a rever os seus conceitos e então ele vai chegar à conclusão de que Deus faz parte da vida dele e ele faz parte da natureza divina. E não há como dissociar estas duas entidades, porque fazem parte uma da outra. Então, e porquê é que Deus permite que eu tenha estes devaneios? Ele respeita o nosso livre-arbítrio, mas como nós estamos destinados ao progresso e à evolução, se ela não se faz de forma espontânea, isto é, se nós não tomamos em mãos o nosso destino com um trabalho sério, dentro daquilo que são as leis divinas, o que é que vai acontecer? Pergunto. É um desajuste, mas para ajustar
depois vai haver um apertão. E esse apertão, ele apresenta-se de acordo com as nossas necessidades. Ora, se eu tiver necessidade depois de enfrentar determinado tipo de provas, são essas provas que eu vou enfrentar, não vou enfrentar outras. E essas provas, que são aborrecidas, não gosto nada. Porquê? Porque é o conceito que nós temos, o conceito humano, ainda primário, da felicidade e do bem-estar. O que é que nós queríamos? Uma vida tranquila. Não queríamos problemas nenhuns, não queríamos preocupações nenhumas, mas a vida não é assim. E à medida que vamos enfrentando essas vicissitudes, o espírito vai amadurecendo e vai se aproximando cada vez mais do Criador, a evolução vai se estabelecendo, vai se consolidando, e ele, paulatinamente, vai se candidatar, propor, vai ser um mensageiro divino, no sentido mais amplo da palavra. É para isso que nós estamos cá. Lembramos que na escala dos mundos, a Terra é ainda um planeta inferior. Abaixo da Terra está um mundo primitivo, onde se ensaiam as primeiras encarnações do espírito inteligente. E nesse meio, o espírito só vive para sobreviver, portanto, alimentar-se e procriar. Poucos ou nenhum raios tem de inteligência. E nós estamos agora num planeta de provas e expiações que é, na escala dos mundos, volto a dizer, acima do mundo primitivo. Portanto, vejam que nós não estamos tão distantes da retaguarda como isso. Estamos muito incomensuravelmente distantes da vanguarda, da dianteira, do que da retaguarda. Mas, em boa verdade, nós já acreditamos que somos criaturas de inteligência superior e inigualável. Estamos a milhões de anos-luz disso. Então, é importante que tenhamos condições e consciência para termos a humildade de avaliar a nossa pequenez diante das nossas limitações morais e de como necessitamos de trabalhar para vencer essas barreiras. Ora, como nós somos herdeiros de um passado, porque estivemos lá, de outras correntes religiosas, onde o dogmatismo impera, então a relação de Deus estabeleceu-se de uma forma superficial, através das orações sem fim, através do pagamento de indulgências, não é? Eu não sei se isso ainda está em vigor, mas ainda há pouco tempo, na Sexta-feira Santa, não era permitido comer carne. Se pagasse a bula, contornava-se a regra. Portanto, Deus estava pago e indevitava sol. Ora, para quem não gosta de peixe, gostava de carne, já sabia que todos os anos, naquela altura, tinha que pagar a taxa. Agora, aqui para nós, isso faz algum sentido? Nenhum. Pois é, mas a verdade é que nós estivemos lá e fazíamos isso. E porquê é que fazíamos isso? Porque na consciência nós tínhamos medo das consequências do pecado, íamos para o inferno. Então, reparem, quem eram os responsáveis pela Igreja acabaram por criar um mecanismo para contornar o problema, pressionados por outros que não tinham interesse em que essas regras vigorassem. Mas é o simples facto de comer carne ou peixe que nos abre as portas do céu ou do paraíso? Não. O que está implícito e o convite é o jejum. Mas o jejum o quê? De natureza física, orgânica? Não, é o jejum espiritual. Mas nós não queremos isso. Nós queremos viver à farta. E então contornam-se as regras. Paga-se a bula e eu tenho o alimento na mesma. Mas o jejum espiritual permanece, sem ser cumprido. Certo? Então, são estas disposições, estas ações, que estão aqui contidas nesta colocação de Kardec aos nossos espíritos. Mas é o muito
que se reza, é toda a fantasia exterior que é já do tempo de Jesus. Que é já do tempo de Jesus. Os fariseus, que estavam ligados aos doutores da lei e que estavam ligados ao templo de Jerusalém, ao Sinédrio, ao tribunal, eles andavam pelas ruas, pelos cantos, a rezar e tinham uma veneração do povo e o respeito porque julgavam que eles eram verdadeiramente santos. Que eram santos. E, contudo, Jesus, quando interpelado a respeito pelos apóstolos, são túmulos caiados de branco por fora e cheios de podridão por dentro. Portanto, não é por muito se orar que, de facto, se proporciona a transformação do indivíduo. E então, vem aqui a resposta. O essencial não é orar muito, mas orar bem. E o que é orar bem é dar testemunho da nossa essência, daquilo que reconhecemos sermos, de facto, sob o ponto de vista moral, das nossas limitações e o que é que nós necessitamos para vencer essas dificuldades. E é isso que nós estamos a pedir. Na oração atrás, recordam-se como é que o Espírito definiu a oração, como é que ela devia ser, ou para que ser? Louvar, pedir e agradecer. Louvar, pedir e agradecer. É o único que foi aprovado no teste. Aqui o Francisco. Os outros aprovaram todos. Então, louvar, pedir e agradecer. Ora, então, não é pelo muito... E deve ser, reparem, já os Espíritos nos recomendam que deve ser curta, simples e objetiva. Para fugirmos dos devaneios, das poesias sem fim e inócuas. Então, o essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas supõem que todo o mérito está na extensão da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo, nunca, porém, um estudo de si mesmo. A ineficácia em tais casos não é do remédio, mas sim da forma como o aplicam. Então, a ideia ancestral é de que eu, quanto mais orar, nós desde pequeninos, quando íamos ao confessionário, normalmente era ali na altura da Páscoa ou na altura da comunhão, o padre dizia sempre, reza as 10 Ave Marias e não sei quantos Pai Nossos, e pronto, e nós lá íamos, e foi assim que aprendemos. 10 o terço, não sei quantos terços, isto e aquilo. Às vezes era em casa que tínhamos que reunir a família ou que a família se reunia para rezar o terço, porque de facto nós éramos pecadores e para superar esses pecados era pelo muito se orar. Ora, ainda não tinha chegado o fim do primeiro terço e a pessoa já estava a dormir, encostada, não é? E o pai ou a mãe de cotovelo, a gente acordava, então menino, como é? Vamos lá rezar, e lá outra vez, lá íamos nós outra vez à ladainha, não é? Sempre a mesma dinâmica, por ali fora. E isto foi uma dinâmica que se manteve no tempo. E a partir de certa altura nós começamos a usar a razão e tudo deixa de fazer sentido, ou pelo menos a maior parte das circunstâncias deixam de fazer sentido. Porquê? Porque a razão apela, e a consciência, o espírito, para uma resposta mais evidente e lógica. E é isso que o espiritismo proporciona, que é uma fé raciocinada. Temos de compreender para assimilar, para depois colocar em prática. Se assim não for, ou se assim não for, deixa de fazer sentido. E, claro, escudamos nas mais variadas justificações. Na questão 661, poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? O que lhes parece? Eu não vou dar ali uma resposta, mas para já está escondida. Diga? Primeiro hay que corregir las faltas. Muito bem. Vamos lá ouvir mais. Não é para mim que devem olhar, é para mim. Poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? O que é que acham? Qual é o caráter da prece que estava lá atrás, que o Francisco disse há pouco agora? Francisco, agora você não diz. Não.
Louvar, pedir e agradecer. Louvar pela vida, por exemplo. Pedir o quê? Ajuda, saúde, paz, amor. E perdão do que a gente pede. E perdão. E perdão também pelas nossas faltas, pois somos ainda de alguma forma incumpridores, pelo menos no que diz respeito à minha pessoa. Não é? Poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Sim. Deus sabe discernir o bem do mal. A prece esconde as faltas. Aquele que pede perdão a Deus pelas suas faltas só o obtém mudando a forma de proceder. As boas ações são a melhor prece, razão porque os atos valem mais do que as palavras. Então significa que a prece, sendo embora importante, ela não é tão importante como isso. O que é mais importante? Pôr em prática as atitudes. Tanta gente que com timidez não falam. São as ações, as boas ações, os esforços que nós empreendemos por nos tornarmos criaturas de bem. Então, é isso que está exarado por Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo. No comentário que faz, a reflexão que faz a respeito do homem de bem. É aquele que se esforça, não é o homem perfeito que não há, ou a mulher. Mas é aquele que se esforça por se tornar criatura de bem. Ora, então, reparem que a fé, a oração, na sua gênese, não é, e de acordo com o conceito tradicional da religião, não é a prioridade. A prioridade são as ações. E o que é extraordinário na beleza da vida, da obra divina, é que todos quantos se proponham a fazer o bem, independentemente das suas opções religiosas, estão em ligação com Deus. E não precisam, de facto, de orar. Mas orar é importante? É para quem acredita na oração. Mas isso não é o prioritário, como vimos aqui já atrás. O que importa a mim orar se eu não ponho em prática aquilo que devo? Se não me esforço por ser uma criatura de bem? A prece é inócua. Então, o prioritário é que a criatura, de facto, tenha consciência das necessidades que deve colocar, da necessidade evolutiva, de aperfeiçoamento, e como deve colocar toda a boa vontade e todos os esforços na prática do bem. E por si só, isso é uma oração. É ou não? Não é o que diz aqui? Aquele que pede perdão a Deus pelas suas faltas só o obtém mudando a forma de proceder. As boas ações são a melhor prece. Vejam, a Igreja Católica estabeleceu, nos tempos mais recuados, com o propósito, é humano, mas com o propósito de dominar, adquirir poder político, temporal, económico e financeiro para dominar. E então estabeleceu o dogma que fora da Igreja não há salvação. E é com Kardec, e de acordo com os espíritos, que ele estabelece um novo conceito que é um lema da doutrina espírita. Qual é? Sim, senhor. Fora da caridade não há salvação. Então, é muito interessante. As leis divinas são belíssimas, a natureza divina. Porquê? Porque para Deus não há bons nem maus filhos. Há filhos. E há filhos que escolhem um caminho, há outros que escolhem outro, e outros que escolhem outro, que é o Espiritismo. Mas aqui temos os que não acreditam em Deus, mas que se preocupam em ser criaturas boas, em agirem no bem, e são religiosos também. E porquê religiosos? Na sua etimologia, a palavra religião significa religar, porque tem origem no latim. Religar o homem a Deus. Ora,
não é pelas palavras, mas pelas ações que a criatura se liga a Deus. Então, todos quantos se proponham ao bem, e uns através da oração, através das suas ações, outros somente pelas suas ações, estão próximos e religam-se a Deus, independentemente de acreditarem ou não em Deus. Compreende? Independentemente de acreditarem em Deus ou não. Porque a crença, muitas das vezes, são fórmulas adotadas para conduzir rebanhos. E, como os Espíritos aqui bem nos dizem, as ações superam as palavras. Ora, contudo, isto significa que nós não devemos ter a preocupação de orar? Devemos. É uma ação terapêutica. É indolor, é gratuita e está disponível 24 horas sobre 24 horas. Portanto, nós podemos usá-las em todas as circunstâncias e devemos usar. Porque para nós que acreditamos racionalmente no poder da oração, mas é a oração em si mesma que tem esse poder? Não. Ela é a porta de entrada que nos permite o acesso aos planos superiores da vida e que os benfeitores espirituais permitem que se estabeleçam sintonias espirituais e vibratórias para que essas ações energéticas possam encontrar afinidade e disposição em nós. Então, tudo está à nossa disposição. Deus colocou tudo à nossa disposição. E nós temos que trabalhar e sermos meritórios na ação que os Espíritos empreendem, que é ampararem, dar apoio, seguir, coragem, ânimo para enfrentamento das provas da vida. Então, não é a Deus que compete essa tarefa, porque ela é permanente da parte dele, mas é a nós que temos que procurar essa sintonia, essa proximidade através da disposição íntima. Então, aqui no caso, poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Podemos sim, mas mais importante que isso é a mudança de pensamento e de atitude. É fundamental. Então, a oração só vem secundar essa nossa disposição. Alguma dúvida? Não há dúvida. Então vamos adiante. Pode-se com utilidade orar por outrem? Alguém que seja da nossa preocupação, que esteja doente. O espírito de quem ora atua pela sua vontade em praticar o bem. Atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos e estes associam-se-lhe ao bem que deseja fazer. Então, nestas circunstâncias, orar por outrem é ir ao encontro dessa pessoa por quem oramos. Ou disponibilizar as nossas energias para acompanhamento de quem necessita, dispensando até energias orgânicas e físicas. É a transmutação de energias. E muitas das vezes, num recinto como este, em que estamos em sintonia com as forças superiores da vida, acontece exatamente essa transmutação, essa migração de energias para quem tem. E vejam que nós não participamos conscientemente nisso. Mas a disposição íntima da criatura, que é de auxiliar, é um género de fixação, é uma disposição mental de auxiliar o próximo. Essa disposição fica ao serviço dos benfeitores espirituais. Concretamente aqui no recinto, que tratam dessa migração energética independentemente de estarmos conscientes desse processo ou não. E isso é válido para o mundo físico como para o mundo espiritual. Já que a Assembleia, que aqui assiste desencarnados e necessitados, é muito maior em número de espíritos que aqui estão a partilhar connosco estas reflexões e a beneficiarem-se
do ambiente energético que reveste todo este espaço. Ora, esse ambiente energético e orgânico é facilitado e enriquecido não só pela nossa disposição íntima, mas também pelas nossas características orgânicas. Ora, essa vitalidade, é por isso que às vezes quando saímos, estamos, não sei se dão conta, que estamos ligeiramente desprovidos de energia. Acontece muitas pessoas estarem ligeiramente desprovidas dessa energia. É a migração da energia, a doação de energias que é operada pelos bons espíritos. Ora, quando nós nos propomos a orar, a interceder por outros, com o recurso à oração, o que é que nós fazemos? E devemos, convictamente, focar a imagem ou a pessoa que está ao local para onde dirigimos o nosso pensamento, e a nossa imagem é projetada para esse local. Não só estamos a orar, mas em simultâneo a nossa imagem não é o nosso espírito, a nossa imagem. Podemos estar no estado de vigília, conscientes, a orar, e o nosso pensamento vai para junto dessa pessoa, percorre o espaço através do fluido cósmico universal que nos envolve, que funciona como uma autoestrada. Então, o nosso pensamento, que tem forma, tem vida, transporta a nossa natureza íntima. E nós podemos crer que estamos aí próximos do doente, à cabeceira do doente, a envolvê-lo com essas energias benfazejas que resultam da nossa oração, da sinceridade dos nossos sentimentos. Encontramos isso no livro dos médiuns, com uma experiência muito interessante, que Kardec relata, e também na revista Espírita, que uma senhora, num determinado bairro em França, que se cruzava com um cavalheiro, mas que as suas relações eram relações, enfim, pontuais, de vizinhos, portanto, bom dia, boa tarde, e pouco mais do que isso. Eles conheciam-se, porque se cruzavam várias vezes. A senhora, a partir de certa altura, num determinado momento, ficou acamada. Deixou de comparecer, de circular na via pública, e um dos vizinhos, preocupado, embora não fosse das suas relações próximas, mas preocupado com a ausência, colocou a questão se eventualmente ela não estaria doente. E relata a experiência, porque a senhora depois relatou a Kardec, que o cavalheiro se apresentou um dia, ela estava na cama, no seu quarto, a luz estava, enfim, era relativamente baixa, um lusco-fusco, e ela visualiza a figura que estava sentado numa poltrona no quarto, e ela ficou assustada. Como é que ele entrou? O cavalheiro entrou, e é porque ela sequer lhe tinha aberto a porta. Mas ele estava ali, e ela tinha a certeza, ele estava vívido. Isto é, com todas as suas impressões. E até com um detalhe. O homem tinha por hábito consumir rapé, rapé, que era tabaco. Recordam-se que antigamente se punham nas narinas, e que tinha até uma caixinha própria que ele trazia na mão. Portanto, a senhora não teve dúvidas, não só pela figura, mas pela caixa de rapé. E então, a questão é que depois que ela acabou por melhorar, e na rua foi ter com o cavalheiro. Dirigiu-se, embora não tivessem relações próximas, mas dirigiu-se para lhe agradecer a visita que, a determinada altura, e quando esteve acamada, lhe proporcionou. Eu disse: não, eu nunca estive em casa da senhora. Não, mas teve, que eu vi lá. Não, está equivocada, não estive lá. Eu por acaso não vi a senhora, mas
na rua e era preocupação minha, mas eu não estive lá. Não esteve, tanto que esteve que eu até vi a sua caixa de rapé, que o senhor tinha a sua caixa de rapé na mão. Bom, isto para dizer o quê? Esta experiência dá aso a Kardec para perguntar aos espíritos se isto era de facto possível. E os espíritos dizem-lhe que sim. E dizem-lhe que sim porque era a preocupação daquele cavalheiro o estado de saúde, como estaria o estado de saúde daquela senhora, que embora não sendo uma pessoa das suas relações próximas, mas estava preocupado com o facto dela ter deixado de aparecer com a regularidade habitual a circular na rua. E ele pergunta se isso era possível. É. E é possível porquê? Porque é o espírito que, naquele momento, e de acordo com a sua vontade e a sua preocupação, se coloca ali na cabeceira da pessoa para tentar auxiliar ou inquirir o que é que está a ocorrer. E para que não houvesse dúvidas, ele fez transportar de uma caixa de rapé. E Kardec aproveita para lhe perguntar, mas essa caixa de rapé, ela tinha todas as características daquilo que é o original, sob o ponto de vista físico? Sim, sem dúvida. E o tabaco também. Portanto, era uma realidade que, embora uma ocorrência na espiritualidade, era uma realidade palpável. Estava comprovado. Ora, nós introduzimos este detalhe, depois lá mais para diante estudarão com certeza no livro dos médiuns, para quem ainda não chegou lá, mas esta ocorrência. Introduzimos esta passagem do livro dos médiuns para dar testemunho de como, durante o período da nossa oração e com a nossa convicção, interesse e preocupação pelos outros, por quem oramos, a nossa figura projeta-se para o espaço. E aí, junto à cabeceira da criatura, nós podemos, de facto, marcar presença e envolvê-la nos mais sinceras energias e vibrações que resultam da nossa preocupação. Portanto, isto vem ao encontro daqui da utilidade de orar por outrem, do interesse e das boas ações que nós podemos fazer por outros, mesmo à distância. Portanto, o pensamento é uma força poderosíssima. Que transporta a qualidade do nosso caráter. Bom ou menos bom. A verdade é que esta colocação de Kardec vem-nos estimular a oração intercessória por outrem. Podemos orar em favor de outrem, de pessoas, animais, pela natureza, enfim, pela paz no mundo. O que importa aqui é a nossa disposição para colaborar com as forças superiores da vida. Portanto, sempre que as nossas orações são sinceras, as orações intercessórias, os bons espíritos movimentam-se, não só para nos auxiliarem, como também para auxiliar aqueles por quem pedimos. Nós podemos mesmo até mentalmente visualizar a pessoa que se encontra doente. E estamos a idealizar que estamos na sua cabeceira a aplicar-lhe passes, a impor as mãos, a orar com ele. É uma realidade plena. Porquê? Porque o nosso pensamento, essa força poderosa, transporta a nossa imagem, transporta os nossos sentimentos, transporta o nosso estatuto moral e espiritual, que vai depois envolver a criatura que se encontra nessas circunstâncias. Como vem, nós não precisamos de estar presentes para dispensar o trabalho do bem aos outros. Recordam-se com certeza que Jesus foi interpelado por um centurião romano, a certa altura, que lhe pediu que intercedesse por um doente que estava na sua casa, ainda distante.
ainda distante. E Jesus, ou melhor, ele diz-lhe: agradeço que peças, que intercedas, porque eu também sou militar e digo para os meus homens: faz isto ou faz aquilo, e eles movimentam. Portanto, tu também podes fazer, podes pedir, e agradeço que o peças. E é muito interessante porque Jesus tem esta expressão que é: nunca vi tamanha fé em Israel. Quer dizer, a noção da criatura era de tal forma, a respeito do poder que Jesus tinha e a sua informação sobre a disposição dos espíritos que ali estavam próximo dele e a quem ele podia pedir para interceder e auxiliar esta ou aquela criatura. E é isso que acontecia. Vai, que a tua fé te salvou. Quando ele dizia isto, já os bons espíritos se tinham disponibilizado e trabalhado junto das criaturas. Ora, não nos podemos colocar no mesmo patamar, mas Jesus, naturalmente, estava a usar as disposições das leis divinas, o seu estatuto moral e espiritual, o qual se encontra também ao nosso alcance. Neste momento em que nos encontramos, aquilo que podemos fazer é o que devemos fazer, porque está ao nosso alcance. Não tem as mesmas repercussões, os mesmos estatutos daquilo que Jesus tinha, mas é o que nós podemos fazer. E, de fundo, é isso que importa. É a nossa disposição e a ação que devemos empreender. Portanto, Jesus deu esse exemplo como motivação para todos nós. Então, há aqui uma nota de Kardec. O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. A prece que façamos por outro é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar em auxílio daquele por quem oramos os bons espíritos que lhe virão sugerir bons pensamentos e dar força de que necessitem o seu corpo e a sua alma. Mas ainda aqui, a prece do coração é tudo. A dos lábios nada vale. Portanto, não só nós estamos a fazer transportar o nosso desejo de boas ações junto do paciente, como também arregimentamos bons espíritos que vêm auxiliar de acordo com o nosso pedido. E agora uma questão muito interessante. Podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Então, é se eventualmente as provas a que estamos submetidos ou os resgates podem ser alterados. Como? Pode? Vamos ver adiante então. As vossas provas estão nas mãos de Deus e algumas há que têm que ser suportadas até ao fim. Mas Deus leva sempre em conta a resignação. A prece traz para junto de vós os bons espíritos que vos concedem força para as suportardes corajosamente, que deixam de vos parecer tão rudes. Já o dissemos que a prece nunca é inútil, quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já constitui um grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu ajudar-te-á, bem o sabeis. Ademais, não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um, porquanto o que do vosso ponto de vista acanhado possa parecer-vos um grande mal, é quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. Ora bem, então é preciso compreendermos, vamos voltar outra vez atrás, podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Depende do merecimento. Diga. Depende do merecimento. Ora bem, vamos ver o seguinte. Se nós tivéssemos merecimento, as provas não teriam, desde logo, não teriam sido equacionadas.
Mas é importante perceber que quando nós estamos para reencarnar, estamos a falar da criatura mediana, nós estamos sujeitos a uma apreciação, avaliação daquilo que foi a nossa vida recente, a nossa última encarnação e o que está para trás. O que é que nós vamos, em termos contabilísticos, e aquele muito rápido para entendermos, que era a coluna do razão, do débito e a coluna dos créditos. Portanto, o que está por saldar e o que já foi saldado. O que foi saldado está consolidado, representa evolução e virtudes consolidadas para o espírito. O que falta saldar significa que a criatura tem que programar na sua reencarnação próxima as circunstâncias da vida em consonância com as suas necessidades evolutivas. Então as provas são estabelecidas de acordo com as necessidades que o espírito entende precisar de viver para superar aquelas dívidas que se mantêm abertas diante do quadro divino e assim avançar. Porque enquanto essas dívidas não forem saldadas, o espírito não avança. Então ele estabelece essas circunstâncias e comparticipa nas escolhas das provas e resgates. Sobretudo resgates. As provas são circunstâncias naturais da vida, mas sobretudo resgates. E são, para compreendermos, contratos que são estabelecidos e que o indivíduo participa. E, portanto, ele tem consciência, no momento, provavelmente não, mas tem consciência da importância que são aquelas provas para superar as suas limitações. Então, ele vem para a vida física, comprometido com uma série de circunstâncias que precisa de enfrentar e de viver e superar. Muito bem. Então, significa que essas são as suas necessidades. Imaginem que as provas eram levantadas. O que tinha sido estabelecido, o espírito está a pedir oração, não, eu não quero. E lá em cima dizem assim, risca. O que é que acontecia? Ou melhor, eu vou perguntar ao contrário. Porquê é que o espírito escolheu viver determinado tipo de circunstâncias? Para evoluir. Para resgatar os débitos. E, simultaneamente, engrandecer-se espiritualmente. Portanto, superar, conquistar virtudes. Não é verdade? Ele comprometeu-se com isso. Muito bem. Agora imagine, nós chegamos aqui e dizemos assim, não, eu não quero nada disso. Risque, faz favor, que eu não devia estar bom das ideias quando assinei o contrato, risque. Quais eram as repercussões sob o ponto de vista espiritual? Se anulasse aquelas circunstâncias. Vai deixar de adquirir as virtudes decorrentes daquela situação. Muito bem. Que iria moldá-lo. Então quer dizer que ele está estacionário, não consegue evoluir porque não supera as suas limitações, não experiencia as circunstâncias. Não é verdade? Estão-me a compreender? Portanto, se fosse anulado, primeiro, ele escolheu porque sente que tem necessidades. Segundo, se lhe fosse anulado, aquele projeto estava sem efeito. Quer dizer, o espírito estacionava e não enfrentava as suas necessidades. Ora bem, então, é uma violação anular as escolhas que o espírito fez, é uma violação do direito do próprio. Fui eu que escolhi, não foi mais ninguém. E se alguém, a meu pedido, vem alterar o quadro que foi estabelecido, não está em concordância com aquilo que foi estabelecido. E esse compromisso é assumido comigo, é assumido com os meus guias espirituais, que acompanham todo o processo em função disso. O que acontece é que quando nós estamos na espiritualidade, nós temos uma visão da vida. E rapidamente nós queremos queimar etapas para deixarmos para trás aquilo que nos limita ainda no plano espiritual e a chegada a outros planos mais evoluídos.
Muito bem. E nós, quando temos essa visão, nós queremos de imediato arcar com provas e resgates que nos sobrecarregam a própria existência física. E os nossos benfeitores espirituais não permitem. Não permitem. E porquê? Porque toda a sobrecarga, provas e resgates, pode pôr em risco a própria existência. Então tudo tem que ser doseado homeopaticamente, como se costuma dizer, por forma a que o espírito consiga superar as suas próprias limitações. Mas quando aqui está, o espírito não pode pedir, pode. Mas vai alterar? Não vai alterar. Não. O que pode é, como diz ali o texto, os espíritos vêm dar força e ânimo para superar as suas próprias limitações. Mas, então o espírito que cumpre, que se dedica rigorosamente, dedicado à superação das suas limitações, não pode ver o quadro aliviado? Pode sim senhor, mas não há uma alteração. Não há uma alteração. O que há é um alívio. E é um alívio porquê? Porque Deus quer a morte do pecado, não quer a morte do pecador, como se costuma dizer. Então, se o espírito trabalha pelo seu aprimoramento moral e aquela prova a que ele veio submetido já não faz sentido face aos esforços que o espírito realizou, então significa que aquele quadro é aliviado e mesmo superado. Mas é superado por quê? É superado porque o espírito já não precisa daquela prova e daquele resgate para avançar, para progredir. Quer dizer, aquela prova, aquele resgate, está saldado. Estão-me a entender? Portanto, não pode ser anulado. Isto é, alterado. Porque o espírito comprometeu-se e aquilo é importante para a sua ascensão espiritual. E a alteração, o alívio das circunstâncias são autorizados pelos nossos benfeitores espirituais quando têm liberdade e poder para isso, e quando não têm, eles têm que ir ainda mais alto. E lá é que alguém vai dizer: como é que está o quadro? O quadro é este, aquele, muito bem. Nós estamos com dúvidas aqui, dúvidas acolá. Vamos reduzir, vamos ajudar. Sim, senhor. Não há necessidade. O espírito já está consolidado. Então, tudo começa a ser reduzido, mas não são os espíritos que reduzem. Somos nós. Nós é que reduzimos a intensidade em consonância com os esforços empreendidos. Então, nas nossas orações é bom que tenhamos em consciência o conhecimento espiritual de que não vamos pedir a anulação das nossas provas e dos nossos regatos, porque eles são importantes para o nosso crescimento. Vamos pedir coragem, ânimo, para que nos ajudem a vivenciar. Várias vezes aqui contamos, vem a propósito de um exemplo. O Chico Xavier, que tinha um problema sério numa vista, foi várias vezes convidado por pessoas das suas relações para fazer uma cirurgia. Aquilo era um problema grave. E ele queixava-se às vezes a Emmanuel com as dores intensas que tinha, e o Emmanuel dizia ao Chico: tudo passa. Portanto, ele queixava-se muito daquela vista e várias vezes foi interpelado para fazer uma cirurgia e corrigir aquilo. Disse: não quero, deixe estar, porque se eu tapo aqui ele vai aparecer no outro sítio qualquer. Portanto, aquilo era uma drenagem energética do próprio espírito. E, portanto, estes médiuns de elevado quilate nas suas e que às vezes nós olhamos para eles como se eles já estivessem em planos espirituais muito elevados, mas foram espíritos que chegaram à Terra comprometidos com as faculdades mediúnicas
mas não deixaram de estar submetidos a problemas de saúde e de experiências graves. Não eram espíritos tão evoluídos como isso. Estão a compreender? Portanto, conquistaram a sua natureza que nós reconhecemos, espiritual, o seu estado evolutivo, conquistaram em função do trabalho que realizaram no bem e simultaneamente a suportar as dores e as dificuldades do ponto de vista social, familiar, económico, financeiro, perseguições, problemas de saúde graves. Não deixaram de os suportar até ao fim, porque a cada um compete levar a sua cruz até ao Gólgota, como se costuma dizer. Portanto, são estas as circunstâncias fundamentais e que o Espírito, não renegando a sua natureza e as suas necessidades, naturalmente que obtém todos os apoios dos benfeitores espirituais, que sempre estão ao nosso lado para nos amparar, para nos dar força, para nos dar ânimo e coragem. É isso que é fundamental. Querer alterar o curso das circunstâncias é renegar o direito ao progresso e à evolução. Há alguma questão para ser colocada? Então vamos terminar o nosso trabalho de hoje, convidando-os à oração. Querido Jesus, neste momento em que nos dispomos à oração, agradecemos a reunião da manhã, que nos permitiu o reencontro próximo, que nos permitiu a reflexão em torno dos ensinos dos Espíritos, mas também a interação social e humana que nos acalenta a alma e nos conforta o espírito, trazendo-nos ânimo, alegria e bem-estar. A nossa oração reveste-se dos nossos melhores sentimentos. Deixamos fluir da intimidade da nossa alma as energias e vibrações que se entrelaçam aos demais, criando essa força luminosa que transporta os nossos melhores sentimentos para que todos quantos se sintam necessitados, os mais frágeis, as crianças, os jovens, os idosos, os toxicodependentes, os suicidas, mas também aqueles que nos são próximos, Senhor, no plano físico ou no plano espiritual. Envolvemos nas mais doces vibrações de afeto, de saudade, de amizade e gratidão. Recordamos, Senhor, as lições inesquecíveis do teu roteiro na terra, no convívio próximo com os mais necessitados, mas também com aqueles que, despertos para as questões da vida espiritual, tiveram em ti o esclarecimento e o consolo. A humanidade, Senhor, atravessa
períodos de insegurança e instabilidade que nos perturbam, incomodam e atemorizam, mas, sobretudo, escandalizam também pela insensibilidade, pelo desrespeito pela vida, pelo próximo e diante das vicissitudes a que somos chamados. Faz de nós instrumentos da tua vontade para que estejamos vigilantes e em sintonia convosco. Abençoa, Senhor, os nossos bons propósitos. Envolve toda a humanidade nas bênçãos do teu amor. Muito obrigado, Senhor. Que a tua paz e o teu amor permaneçam connosco. Graças vos damos.